Invocai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. E deixa o ímpio os seus maus caminhos. Muito em breve Jesus virá. Prepara-te para se encontrar com o Senhor. Prepara-te. Tempo de arrependimento. É tempo de arrepender. O homem deixar os seus maus caminhos. Tempo do homem deixar os seus caminhos errantes perante a Deus. Não há tempo mais a se perder sobre essa face da terra. Todavia o homem consegue viver sem Deus, mas morrendo uma vez sem Deus está perdido. Você pode viver até o último dia nessa face da terra sem Deus, mas na eternidade você não vai passar sem Deus. Você não vai conseguir suportar tal dor e sofrimento na eternidade sem Deus. Pois está escrito em Hebreus 9:27, para o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após da morte o juízo eterno. Você tem noção do que é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ao homem e à mulher está ordenado que morra uma só vez, vindo após a morte o juízo. Esse momento será pregado a palavra de Deus. A palavra poderosa do Senhor tem que ser pregada. Jesus ele disse que pregues o Evangelho dentro de tempo e fora de tempo. Repreenda, exorta o povo, porque chegará tempos em que eles não darão ouvidos à sã doutrina. E é esse tempo que chegou sobre a face da terra. O momento em que o Evangelho tem que ser pregado fora de templo. Porque dentro de templo todo mundo quer pregar. Dentro de templo as agendas estão cheias. Mas a ordem de Jesus é que se pregasse o Evangelho a toda criatura, em todos os confins da terra. Porque assim seria anunciado a volta do Senhor. E eu quero ler acerca da crucificação de Jesus em Marcos capítulo 15. Pois muitos têm se esquecido de um sacrifício, esse a qual foi feito por nós. Muitos até conhecem, ouvem falar, já ouviram falar acerca da crucificação de Jesus, mas ainda assim errantes, andando errantes, mesmo sabendo que Jesus um dia foi crucificado, ainda continuam andando errantes, porque se esquecem qual que foi o destino, o porquê que foi necessária essa crucificação de Jesus. Eu vou ler agora na palavra do Senhor, conforme diz as Escrituras Sagradas. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Chega de ouvir besteira, chega de ouvir forró, chega de ouvir novela. Chega de ouvir aquilo que não convém. E Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre, de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. Levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E era hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Cumpriu-se a Escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça, dizendo: ah, tu que derribas o templo, e em 3 dias o levantas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. Da mesma maneira também, os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando:
salvou os outros, não pôde salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, estavam ouvindo isso, diziam: Eis que me desamparaste. E alguns dos que estavam ali ouviram: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre, pondo-a numa cana, deu a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente, este é o homem, o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre os que também estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam, serviam quando estavam na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Todavia nunca devemos nos esquecer disso aqui: a crucificação de Jesus, o porquê, o que representa a cruz de Cristo. Muitas pessoas até hoje, muitas pessoas ainda continuam andando errantes, se esquecendo que Jesus não tinha necessidade de padecer tal sofrimento como padeceu uma vez na cruz. Humilhação, dor, calúnia, tudo quanto uma pessoa pode sofrer nesse corpo físico, nessa matéria física, e Jesus sofreu uma vez só. Toda dor, agonia, calúnia, desespero, tristeza, angústia, sofrimento demais, meu irmão, que não dá para você suportar nessa carne física. Sofrimento tal que Jesus suportou na cruz, a qual você hoje nunca vai conseguir suportar nessa carne física. Na primeira oportunidade que tiver, vai negar o nome dele. A primeira oportunidade que tiver, vai falar que nunca conheceu a ele. A primeira oportunidade que tiver de ser injuriado, perseguido, caluniado, crucificado por amor de Cristo, vai falar que não conhece a ele, que não serve ele, porque assim não está preparado. Assim como Pedro, que negara Jesus 3 vezes, fez isso, covardia. E posso dizer uma coisa para você: assim a igreja está a fazer. Estão a negar o nome aquele que outrora padeceu tal sofrimento, aquele que rasgou o véu do alto a baixo. O véu do templo foi rasgado, meu irmão. Foi feito então, rasgou o véu do templo. E sabe por que tudo isso acontecera? Sabe por que a necessidade da crucificação de Cristo e de tal sofrimento como esse? Sabe por quê? Muitas pessoas acham que é para ficar próspero, que prosperidade não é o alvo da cruz de Cristo. De trazer uma vida abundante nessa terra não é o alvo de Cristo. Todavia, o alvo de Cristo ao ser crucificado é para que o homem pudesse se arrepender e herdar o reino dos céus. Somente essa intenção, para que o homem pudesse herdar o reino de Deus, para que o homem pudesse ser transformado pelo caráter de Cristo, para que o homem pudesse então ser feito uma nova criatura, transformada, sem os seus pecados carregados consigo.
A lei de Moisés, todavia, tinha um sacrifício, onde bodes, carneiros, animais eram oferecidos para tirar pecado do homem. Mas o caráter do homem não mudava. Eles pecavam dia após dia, cada vez mais. E cada vez mais que pecavam, mais necessário era que se sacrificasse animais. Então, vendo Deus que o pecado aumentara sobre a face da terra, vendo que a criação a qual Deus coloca sobre a face da terra se rebela a cada dia mais contra a vontade dele, ele agora vê uma necessidade de intervir no pecado do homem, de tirar o pecado e colocar a natureza de Cristo, colocando agora o Espírito Santo para poder guiar o homem, para poder ensinar o homem e trazer o convencimento do arrependimento, porque homem nenhum vai se arrepender olhando para si mesmo. Uns vão olhar e falar, eu sou bom. Outros vão dizer, eu bebo minha cervejinha, eu não mexo com ninguém, eu sou bom, faço obras de caridade. Então, todavia, um homem olhando para si mesmo, nunca vai reconhecer os seus pecados, nunca vai reconhecer o seu estado de criatura pecaminosa, mas sempre vai olhar para o seu eu, vai olhar para as suas obras, vai olhar para aquilo que se faz de bom. E Deus não olha para isso e nem tampouco se agrada, ao ponto que as Escrituras Sagradas, lá em Romanos, vai dizer que a salvação não é pelas obras do homem, nunca foi, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha a se gloriar diante de Deus, mas pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de vós, não vem pelas obras, vem pela cruz de Cristo. Quer ser salvo? Arrependa-se, nega a si mesmo, coloca a tua vida no altar nas mãos de Cristo, conforme a palavra do Senhor, ela quer de nós. Porque para Jesus salvar o homem ele tem que estar arrependido. Para que Jesus transforme uma pessoa, o seu caráter, assim como também transformou eu, que outrora era um perdido na vida, que outrora era um dependente químico, um drogado, e tudo o que há de mais pecaminoso. Necessário é o coração estar quebrantado, necessário é o coração estar contrito, a qual Deus nunca rejeitou, pois um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. O sacrifício agradável a Deus não é você vender seu carro e nem sua casa e dar na fogueira santa na mão de homens, não. Aonde que está escrito isso na Bíblia, que você tem que dar de 6 em 6 meses seu carro, sua casa na mão de homens? Aonde? A Bíblia diz que o sacrifício agradável a Deus é um coração quebrantado e contrito, a qual Deus não rejeita. Você pode ter certeza, se o seu coração estiver quebrantado, Deus vai receber ele como sacrifício vivo. Deus vai entrar e vai fazer a morada e vai fazer mudança. Deus vai trazer em sua vida a transformação necessária através do convencimento, quando o seu coração está aberto para que Deus entre e faça morada. Agora, dinheiro não move o coração de Deus. Deus não trabalha com dinheiro. Deus não é mamon. Jesus falou, está escrito em Mateus 6, não tem como servir a 2 senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem ao dinheiro. Sabe o que é mamon? Mamon, dinheiro. E a Bíblia vai dizer que o Deus deste século, que é mamon, cegou o entendimento dos incrédulos, ao ponto que a luz do Evangelho, ela não resplandece mais, ao ponto que o Evangelho, ele não faz, então, a transformação na vida de muitas pessoas, porque o seu entendimento foi cegado pelo mundo, foi cegado. Então, o sacrifício de Jesus, muitos estão invalidando o sacrifício de Jesus, quando olham para si mesmo e acham ser bom. Quando você olha para si mesmo e diz que você é bom, e diz que você não faz o mal para ninguém, e que você não mexe com ninguém, e não é um malfeitor, você está invalidando a pobre criatura, o sacrifício vivo de Jesus. Você está invalidando o sacrifício de Jesus,
quando você acha que os seus próprios méritos podem te salvar. Coitado daqueles que acreditam que pelas obras de caridade vão se salvar. Coitado daqueles que acreditam em reencarnação, pois mal sabem, estão acreditando em doutrinas de demônios, que estão sendo enganados por um sistema religioso que sempre enganou o povo e que nunca houve a tal da reencarnação. Coitado daqueles que acreditam em dogmas, doutrinas de homens, doutrinas de demônios, que diz que você vai para um purgatório e ali então há de ser purificado o corpo e a alma. Coitado daqueles que acreditam em homens. A Bíblia diz que maldito o homem que confia em outro homem. Faz da tua carne o teu braço. Sabe o que significa? Você troca essa palavra, a Bíblia Sagrada, para ficar com o que o padre prega. Você está se tornando maldito por não seguir as palavras de Jesus, mas as palavras de homem. Você troca a palavra de Deus para ouvir homens que muitas vezes, no engano, na mentira, estão pregando doutrinas de demônios, e as pessoas dizem amém e continuam caminhando errantes, cegos para o abismo do inferno. Sabe por quê? Falta de conhecimento faz o povo errar. Tem muitos evangélicos que nunca conheceu a Deus, porque todavia confiou em homens, todavia se apoiou somente naquilo que ouviu, não tendo a curiosidade de buscar, aprofundar, a conhecer a palavra de Deus. O homem pode sim, simplesmente ser enganado. E é o que estamos a viver. Pessoas que invalidam a cruz de Cristo, porque elas acreditam que sendo boas, sendo um bom o suficiente, sendo evangélico e sendo um católico, está tudo bem. Quem falou para você, meu amigo? Quem falou para você, meu irmão? Quem falou para você, criatura, que sua religião te garante uma vaga no céu? Quem falou para você que a obra de Jesus é uma religião? Você pode ser evangélico e católico, a sua salvação não está apoiada em religião nenhuma. Se você não segue as escrituras, certo é que você está caminhando para um abismo profundo. Se você anda segundo aquilo que você crê, conforme a doutrina do homem, conforme as certas religiões, toma cuidado que talvez você possa estar caminhando para um abismo profundo. Olha, Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está voltando. E o sacrifício dele foi para que você pudesse ser salvo. O Filho do Homem não veio para julgar os pecadores. Jesus não veio para julgar e condenar o mundo. Mas Jesus falou que há um que há de julgar. E é essa a palavra a qual tenho ouvido. A palavra que saiu da boca de Jesus. É essa que Jesus disse que há de nos julgar no último dia. As palavras que saíram da boca de Jesus foram para o nosso alerta. E quando nós não nos damos por avisados pelas palavras que aqui estão escritas há mais de 2000 anos, ou pelo menos 500 e poucos anos em nossa mão, nós estamos realmente jogando fora a nossa salvação. Você está invalidando o sacrifício de Cristo. Você está jogando fora a oportunidade de se ver livre do fogo do tormento, quando você se torna um ignorante. Ignorante no sentido de rejeitar o conhecimento. Rejeitando o conhecimento, você torna a ignorar, a virar as costas para Deus, virando as costas para a palavra de Deus. Todavia você virou as costas para Deus. Não estou falando de você não parar aqui, mas simplesmente de todavia ouvir e nunca colocar em prática. Está escrito em Tiago 1, versículo 22. Não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes. A palavra do Senhor cobra que venhamos não somente ouvir, mas a partir do momento em que se ouve, há uma cobrança de nós vivermos aquilo que ouvimos. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem
por ter uma imagem de gesso. A fé não vem por carregar um crucifixo no pescoço. A fé não vem por falar, eu acredito em Deus. A fé ela vem e é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não é rezar várias vezes. A palavra de Deus, você ora uma vez, se cala e Deus, Ele te ouve. A palavra do Senhor não existe, então, culto a mortos. Ou seja, pelo menos, então, a intercessão dos santos, pessoas que já morreram, não existe. Está escrito que é o Espírito de Deus que intercede pelos homens com os seus gemidos inexprimíveis. É o Espírito de Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, que Maria nunca intercedeu por você e nunca vai interceder, mesmo você acreditando, mesmo o padre pregando, só há um que intercede pela alma do homem e é o Espírito de Deus. Assim também, como a mediação, a ponte, que nos faz a ligação entre homem pecador até Deus, é Jesus. O mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não há outro caminho. Não é Maria, não é nenhum. É o próprio Senhor Jesus. Pessoas que acreditam que depende-se de santos, depende-se de intercessão de santos, não somente está acreditando em doutrinas de demônios, estão acreditando em fábulas, mas como estão invalidando a divindade de Cristo como ser completo. Pessoas que acreditam que precisa de santo tal, fulano de tal, Maria, Pedro, Aparecida, estão invalidando a divindade de Cristo. Todo poder, a Bíblia diz todo poder. Jesus ele disse, todo poder a mim foi dado, e eu darei. Jesus falou, todo poder foi dado a Ele, tanto nos céus, como nessa terra. Jesus ele tem domínio sobre o céu, sobre a terra. Logo que não existe intercessão de santos, não existe a dependência de Jesus com outro nome. Jesus não depende de santo para fazer milagre. Jesus não depende de Maria para fazer intercessão. Jesus não depende de nenhum santo de gesso e de barro para poder fazer a conexão com o Pai, que é a intercessão. O que é que nós estamos percebendo então com isso? Sendo que aqui está sendo pregado o que está escrito, a Bíblia, a palavra de Deus. Nós percebemos que o povo está perecendo por falta de conhecimento, e sim, está sendo enganado. O povo todavia, desde o tempo do Egito, pereceu por falta de conhecimento. Lá no profeta Oséias, ele disse, o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. E quando falta o conhecimento de Deus sobre a face da terra, o povo se perde. Uma vez que falta o conhecimento de Deus, uma vez que a pessoa rejeitando o conhecimento de Deus, ela vai andar em caminhos errantes, acreditando que está tudo bem, e aí passa-se a acreditar que Deus é amor somente, e Ele não vai condenar ninguém porque Ele é amor. Ou seja, invalidando então o sacrifício de Jesus na cruz, invalidando também as outras partes em que a Bíblia diz que Deus não somente é amor, mas também um Deus que se ira todos os dias, um Deus que do céu se manifesta a sua ira contra o pecado, contra a rebeldia do homem, contra os seus caminhos que são errantes e contrários. Então Deus não mudou. Se você abre em Romanos, a carta que Paulo escreveu a Romanos, no capítulo 1, se não me engano, versículo 17, diz que do céu se manifesta a ira de Deus. Do céu vem a ira de Deus contra os filhos da desobediência, contra aqueles que escolhem andar na rebeldia. Assim o mundo anda, meus caminhos, meu corpo, minhas regras, eu faço meus caminhos, meu livre-arbítrio. Mas mal sabe que toda escolha, sim, ela traz frutos a se colher. Toda escolha ela traz consequências. Então uma coisa que você nunca busca conhecer e que ninguém fala para você, é que seu livre-arbítrio de seguir os seus próprios caminhos te levam ao inferno. As suas próprias escolhas
te faz andar errante em caminhos tortos que te levam e direcionam a uma condenação eterna. Então creia na palavra do Senhor. Está escrito em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. A palavra de Deus é o Evangelho para salvar todo aquele que crê. Agora, o acreditar não é somente de confessar com a boca, mas a Bíblia diz que você tem que praticar aquilo que está escrito, porque quando você só ouve e não pratica, você engana a si mesmo. Assim está o mundo. Ouve, não pratica e torna-se enganosamente a caminhar. Ah, mas é que Deus é só amor, Ele não condena ninguém. Então me explica, meu irmão, o que está escrito lá em Apocalipse. João viu almas no inferno, viu aqueles que rejeitaram Jesus. E então Jesus, Ele agora, no juízo final, Ele abre o livro diante do trono de Deus. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então me explica então em Daniel capítulo 12, versículo 3, que vai dizer que uns vão ressuscitar no último dia, uns para desprezo eterno e outros para gozo eterno, para salvação eterna. É eterno. A Bíblia sempre fala de eternidade, coisa que a mente do homem não quer imaginar, ou que muitas vezes não crê. Não crê porque todavia seu coração é enganoso. Sabia que o coração do homem é enganoso? Por isso que você não pode andar sendo direcionado pelo seu coração. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. A palavra do Senhor vai dizer que há caminhos. Lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que para o homem parece ser bom, parece ser reto, mas os fins deles são caminhos de morte. Então, ou seja, o coração engana. Por isso que você não pode dizer que o que importa para Deus é só o coração. Porque enganoso é o coração do homem. Se o coração do homem engana, leva ele à perdição, a caminhos que distanciam de Deus, como que Deus está importando só com o coração? Como você pode apresentar para Deus um coração cheio de ódio, cheio de ira, cheio de malícias, pensamentos maldosos? Como você pode dizer que o que importa para Deus é o coração? Sendo que muitas vezes o pior vem de dentro do coração. Muitas vezes por fora não transparece nada. Às vezes o pior vem de dentro do coração e muitos estão a dizer que o que importa para Deus é o coração. Esse é o evangelho falso que apresentaram. Todavia para nós, a geração em que vivemos, o evangelho distorcido. E muitos se escandalizam ao ouvir a pregação do evangelho verdadeiro, porque já o evangelho atual que se encontra em templos evangélicos é o evangelho falso. Hoje estão empurrando o evangelho falso, o evangelho que não tem condenação, o evangelho que não existe consequência os seus pecados. Esse é o falso evangelho, no qual está sendo pregado em muitas igrejas evangélicas. Isso é um sinal muito sério. Por isso é tempo de se arrepender, é tempo de se despertar. Você nunca parou para pensar acerca do que a Bíblia diz em Apocalipse, acerca de uma eternidade, acerca do que acontece quando a alma sai do corpo? Você nunca parou para pensar no que acontece quando a alma se descola do corpo? A Bíblia vai dizer em Hebreus 9:27 que para o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo então após a morte o juízo final. Significa o quê? Que ninguém vai reencarnar em um outro corpo, ninguém vai para um purgatório ser purificado. Não significa que vai findar tudo quando você desce à sepultura. Mas a Bíblia diz que após a morte você vai prestar conta. Após a morte vem o juízo. Após a morte vem o juízo. E o juízo, a Bíblia diz que serão julgados os mortos segundo as suas obras. Ou seja,
nós vamos ter que prestar conta diante de Deus pelo que nós escolhemos. Significa que você e eu estaremos diante de Deus e vamos ter que explicar para Deus o porquê de tais caminhos errantes, o porquê de tais escolhas, o porquê que não temos ouvidos à palavra, ao que a Bíblia ensina. Você já parou para pensar o que é uma eternidade? Uma eternidade não se explica nem com centenas de anos, nem com milhares de anos, nem tampouco com milhões de anos, porque uma eternidade é algo infinito. Por isso todo o caminho que o homem faz nessa terra tem que ser pensado, porque todo o caminho tem um final, todo o caminho tem um destino final, para falar a verdade. Essa caminhada na terra, ela está conduzindo a alma a um lugar, a um destino. Te garanto uma coisa, a alma não fica vagando na terra, como muitos acreditam. A alma não fica presa em bens materiais, nunca ficou. A alma, ela se prende do corpo, desprende do corpo, como a Bíblia diz. E ela segue ou ao céu ou ao inferno. E a pergunta que não se cala agora seria: para onde iria sua alma hoje? Se pedisse a tua alma hoje, para onde? Aonde será estaria destinado a eternidade de sua alma? Olha, o tempo está cada dia ficando mais curto. Jesus, ele está às portas, e todavia esperando o arrependimento do coração do homem, o arrependimento sincero, não somente arrependimento de palavras. Porque uma coisa é você dizer, outra coisa é você fazer. Deus, todavia, ele espera que todas as nações não somente venham se arrepender, mas venham a confessar a Ele como seu Senhor. Te garanto que no céu não tem nenhuma senhora. Não tem nenhuma senhora para você confessar como sua senhora. Até mesmo porque a Bíblia vai dizer que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é Jesus. E isso está escrito depois que Jesus sobe ao céu. Então depois que Jesus subiu ao céu, mas ninguém subiu ao céu. Então tenha a certeza, não tem uma senhora no céu, não tem uma advogada no céu, não tem rainha no céu, não tem trono para a senhora no céu. Agora, um só, a qual a Bíblia cita, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Senhor Jesus Cristo. E Ele está voltando. Coloca a tua vida diante de Deus. Se arrependa enquanto há tempo, meu irmão. Não perca o seu tempo precioso. Porque não somente Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus para buscar aqueles que se prepararam, mas também Jesus, um dia, Ele vai te ver, ou você verá Ele, ou não, quando você se desprender do corpo. Não somente Jesus virá nas nuvens no céu, mas um dia você vai ter que descer a sepultura. E para onde irá essa alma? Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. É necessário arrependimento. Se arrependa. Arrependa-se enquanto há tempo dos maus caminhos. O arrependimento verdadeiro não consiste somente em palavras, mas a Bíblia Sagrada diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se confessar e deixar, alcançará a misericórdia. Ou seja, não somente confessar o pecado, mas deixar o pecado, para poder alcançar a misericórdia da salvação. A misericórdia da parte de Deus só se alcança quando verdadeiramente se arrepende. Por isso eu te digo, se arrependa hoje. Não vale a pena viver a vida sem Deus, para depois então sofrer uma condenação severa num lugar onde o fogo nunca se apaga. Não vale a pena trocar Jesus por efeito de cerveja, efeito de maconha. Te garanto uma coisa, que a paz que esse mundo dá, Jesus ele diz, a paz que este mundo dá, ela passa, tudo neste mundo passa. Há de passar os céus, há de passar a terra, só não de se passar essas palavras, porque verdadeiras são essas palavras, e elas não podem ser invalidadas pelo homem. O homem pode até queimar a Bíblia,
mas toda essa palavra há de se cumprir. O homem, crendo ou não, a Bíblia é a palavra de Deus e ela está se cumprindo. Por isso que nós estamos vendo e vivendo certas coisas sobre a face da terra, porque necessário era, porque já o tempo do Senhor está próximo. É o que eu estou te alertando agora. O tempo do Senhor está próximo. O tempo do Senhor está muito próximo. Prepare-te e se arrependa, porque duro será partir dessa vida sem Jesus, ou pelo menos Jesus vir nas nuvens no céu e você não está preparado. Por isso que Jesus ele falou: eis que cedo venho. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Este livro chama-se Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é o Corão. A palavra de Deus não é o livro dos mormons. A palavra do Senhor é a Bíblia Sagrada. Pois então, como está escrito em Lucas capítulo de número 18, eu acabei de ler a crucificação de Jesus. Muitos jogaram fora, outros fizeram pouca questão acerca da crucificação de Jesus. Muitos viraram as suas costas, invalidando a crucificação de Jesus. Muitos poucos estão fazendo caso da crucificação de Jesus. E é por isso que ele falou: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, herdará o reino dos céus. Muitos têm uma religião, mas não tem Jesus. Uma religião sem Jesus não serve para nada. Uma religião sem Jesus não tem proveito nenhum. É a mesma coisa de você ter um carro e não ter combustível. De forma que você vai andar num carro sem combustível? Assim é uma religião sem Jesus. Falar de Jesus é uma coisa, e é o que Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu. Então o que Jesus fala? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Não os que dizem Senhor, mas os que fazem a vontade do Pai. Não basta somente você rezar 10 vezes, praticar o que a religião fala, do pé, da letra. Não adianta somente confessar com os lábios. As tuas mãos têm que fazer aquilo que Deus quer. Os teus pés têm que caminhar na direção que Deus quer. A tua mente tem que ser como a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. E é por isso que muitos se encontram com a mente tão maliciosa, porque ainda não alcançaram a mente de Cristo. Por isso que muitos ainda se encontram com um coração tão rancoroso e não conseguem perdoar aqueles que fazem o pior mal para você, porque não alcançaram a mente de Cristo. A mente de Cristo nunca houve um pensamento maligno, nunca houve um sentimento de rancor, de ira, malícia. Mas o mundo que vivemos é um mundo caído, onde o pecado se tornou algo normal sobre a humanidade, onde o homem acredita que o casamento de 2 homens é algo comum e normal. As pessoas querem obrigar a sociedade a acostumar com o pecado como se ele fosse algo normal. Não é aceitável diante de Deus casamento de homem com homem, nem de mulher com mulher, nem tampouco uma relação extraconjugal. Isso é abominação, é abominável. Isso torna você contra a vontade de Deus, porque todavia a criação de Deus para com o homem foi para que ele multiplicasse sobre a face da terra. E a medicina nunca vai conseguir fazer homem com homem multiplicar e mulher com mulher multiplicar. Então o coração do homem cada dia mais se afastando de Deus está. E nos mostra o que está acontecendo ao nosso redor, que já o tempo do Senhor está próximo. E que necessário é que venhamos a nos preparar, porque coisas piores os nossos olhos verão. Coisas mais escandalizantes e mais abomináveis possível veremos sobre essa face da terra.
O que vimos e lemos e ouvimos acerca da cidade de Sodoma e Gomorra vai ser somente 1% do que esta geração vive e vai viver, porque essa geração já ultrapassou os pecados de Sodoma e Gomorra. Os pecados de Sodoma e Gomorra são vividos nessa geração 3 vezes mais. E é por isso que eu venho pregar a palavra do Senhor, porque já o tempo do Senhor está próximo. Jesus, ele falou: proclamai o evangelho a toda criatura. Se possível, subam aos telhados. Sabe o que significa? Tem que ser espalhado o evangelho. Se eu não pregar, as pedras vão pregar no meu lugar. Se eu não louvar, a Bíblia diz que as pedras louvarão. Se eu não pregar, Deus levanta outro no meu lugar. Mas ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Então o que está sendo pregado é que se arrependam. Chega. Não basta somente ter um título evangélico, católico. Dizer ser bom de coração não é o suficiente, porque Deus não quer coração. Deus quer que o sacrifício de Jesus na sua vida seja aceito. Porque tuas obras, elas não podem ser maiores do que as obras de Jesus. O sacrifício de Jesus não pode ser menor do que o sacrifício que os homens fazem. Está escrito em Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Obediência eu quero, e não sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem mais prazer, meu irmão, em que você anda segundo os retos caminhos dele, do que você ofereça sacrifício, do que você caminha para a Trindade. É muito mais agradável. Deus recebe com muito mais alegria a sua obediência do que você caminhar para a Trindade pagando promessa. Deus não quer que você esfole o seu joelho nas escadarias de Trindade, não. Para isso Jesus sofreu na cruz. Porque o sacrifício do homem de nada aproveita. Sabe o que diz essa palavra? Essa palavra diz que as obras da mão do homem, a justiça do homem, não passa de um trapo de imundícia. Trapo de imundícia é comparado à justiça do homem. Então eu não entendo por que os homens acreditam que seu sacrifício, fazer obra de caridade, fazer sacrifícios indo para a Trindade, vão conseguir assim ter um lugar reservado no céu. Meu amigo, não se engana, você não vai ter um lugar no céu porque você é justo, porque você faz sacrifício. Não é. Jesus, ele falou: misericórdia eu quero e não sacrifício. Jesus falou que é melhor obedecer do que sacrificar. Jesus falou que a misericórdia é melhor do que os sacrifícios. Você sabe o que é misericórdia? A Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos vivos, porquanto elas se renovam a cada manhã. A cada dia que você acorda e eu acordo, a misericórdia do Senhor está renovada. Sabe o que é misericórdia? Você se compadecer da situação do seu próximo. Você pegar a dor do seu próximo é ter misericórdia. Então Jesus falou: misericórdia eu quero e não sacrifício. Jesus quer o seu carro, sua casa? Não. Ele quer que você se compadeça do seu próximo. Não é isso que eu estou vendo hoje, atualmente, dentro do sistema gospel evangélico corrompido. Porque dentro do sistema gospel evangélico e corrompido, se pede dinheiro em troca de bênção. Se passam envelopes para que as pessoas façam propósito e coloquem dinheiro para poder comprar uma bênção. E na situação difícil, em que essa pessoa precisa de uma mão estendida, porque já o seu dinheiro foi dado 100% para a igreja, como sacrifício maior, não tendo mais casa, porque deu para a igreja, viram as costas os pastores, bispos, não quer saber se você está bem ou não, ou seja, não tendo misericórdia.
Então abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Jesus, ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Mas ao contrário, os bispos estão pedindo o quê? Sacrifício, dinheiro. Não tendo a misericórdia em se compadecer da situação do pobre, humilhado e faminto. Sabe o que eu digo? O dia do Senhor está próximo. Uma coisa é certa, que não há nada em oculto diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que as palavras que saem de nossa boca, teremos que prestar conta. Quanto mais extorquir, enganar, mentir e ainda arrancar a lã e a ovelha da ovelha, a lã e a carne da ovelha. Está sendo tirado a lã, a carne da ovelha. Estão explorando. Sabe o que Jesus fala lá em Jeremias? Ele fala que os pastores não cuidaram das ovelhas. A faminta eles não alimentaram, as que estavam feridas eles não curaram, as que estavam presas eles não soltaram. Aí vem a promessa, em que Deus enviaria um bom pastor, o pastor que é Jesus, e ele cuidaria delas, e ele apacentaria elas, ao ponto que Jesus ele vai dizer: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz e me seguem, mas vós não me ouvis, porque não sois as minhas ovelhas. E Jesus ainda falou: eu tenho outras ovelhas que não estão neste pasto, mas que hão de se agregar. Então só quem consegue ouvir a palavra de Deus é porque é uma ovelha de Jesus. A Bíblia diz que são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Deus chamou todos para se arrepender dos seus pecados. Deus chamou todos para fazer parte da morada celestial. Mas nem todos são escolhidos, porque já em seu coração não escolheram a Deus. Então os escolhidos, aqueles que também escolheram a Deus. Mas todavia o mundo escolhe a prática do pecado. Ou seja, viram as costas para Jesus. Virando as costas para Jesus, logo que não há como Ele te ajudar. Logo que não há como Ele mudar a situação da sua vida, e nem tão pouco te salvar. Viraram as costas para Jesus. Essa geração virou as costas para Jesus. Essa geração está caminhando em caminhos com passos largos para o abismo profundo do inferno. Isso, o inferno, um lugar que você não acredita que existe, mas a Bíblia é verdadeira e fiel e diz que existe. Esse lugar que muitas pessoas bloqueiam em seu coração e sua mente, porque não querem pensar nesse tormento, porque não querem se arrepender. E é por isso que muitos bloqueiam a existência e a capacidade de Deus de julgar a pessoa uma condenação eterna. As pessoas colocam em seu coração que Deus não coloca ninguém no inferno, porque não querem crer no Evangelho. Mas está escrito em Mateus 10, 28, Jesus ele diz: e não temais os que matam a carne, e que com a alma nada podem fazer, mas antes eu te digo, temai aquele que é Deus, que tanto lança o corpo como a alma no fogo do inferno. Foi Jesus quem disse. Jesus falou que você tem que temer não a criatura, não o homem, não a polícia, não a justiça. Você tem que temer antes a Deus, porque a justiça até mata você, o homem até mata, mas Deus, ele lança o corpo e a alma no fogo do inferno. O corpo e a alma no fogo do inferno. E você lendo agora a parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, você vai ver que lá existe um tormento, e o tormento também traz uma dor insuportável. Você vai ver que a consciência, ela acompanha o homem, a sede também de tomar uma água, ela acompanha o homem. Ou seja, o inferno é um lugar como se eu estivesse aqui agora, e tudo ao meu redor estivesse pegando fogo, e eu também. Então não desacredito do que a Bíblia diz acerca da condenação do inferno, porque sim, ele está inaugurado. Jesus mesmo, ele disse: olha, se teu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga ele para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no fogo do inferno. Olha o que Jesus falou: melhor você cortar o meu mal pela raiz,
Se o teu olho direito te fazer pecar, arranca ele e lança para longe de você. Melhor você arrancar o mal que te vai levar para o inferno. Por exemplo, o seu olho. Você usa ele para cobiçar. Você usa ele para maldade, para malícia. Jesus, ele falou: melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no fogo do inferno. Então cadê a explicação do inferno não existir? Do inferno não ser inaugurado? Do inferno ser apenas uma parábola, uma história ilustrativa? Não é nada disso. O inferno é real, a palavra do Senhor diz que é real. E Apocalipse vai dizer que no último dia, juízo final, o inferno dará aos seus mortos, e o inferno será lançado junto com os seus mortos dentro do lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ou seja, uma condenação ainda mais pior. Você quer saber de algo pior do que o inferno? Lago de fogo e enxofre. E sabe para que essa existência desse tal lugar? A princípio Deus preparou para os anjos caídos e para Lúcifer. Mas tendo em vista também que o homem, ele escolheu fazer as mesmas obras que Lúcifer e os anjos caídos, agora eles se tornaram merecedores do inferno, porque já negaram a cruz de Cristo. Porque já negaram então o sacrifício de Jesus. Então o inferno não foi criado para o homem, foi criado para Satanás e os demônios. Mas o homem está entrando de enxerido nesse lugar. Mas o inferno não é o lugar pior. O lugar pior é o lago de fogo e enxofre, o que é uma sentença final e infinita. E por que eu te digo isso? Porque a Bíblia fala acerca disso. E é por isso que nós temos que nos arrepender. Porque uma coisa é certa, que não há arrependimento, não há uma forma de se arrepender. Uma vez que você é lançado no inferno, lá se permanece para toda a eternidade. Lá se fica para toda a eternidade, para todo sempre. Tira isso da sua mente, que você vai clamar lá do fogo do inferno e vai pedir perdão e Deus vai te tirar. Mentira. Teologias, entendimento do homem, doutores da lei, estudos mentirosos, estão ensinando isso hoje, mas isso não é a palavra de Deus. Eu te digo uma coisa: escolhe hoje. A Bíblia diz: escolhe hoje entre a vida e a morte. A Bíblia diz, está escrito: escolhe hoje entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. É como se eu estivesse falando para você: escolhe entre Jesus e Satanás. Escolhe entre o caminho que leva até a Deus ou o caminho que leva ao inferno. O caminho que leva ao inferno, a Bíblia diz que é o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade deste mundo é inimizade contra Deus? Jesus falou que é a amizade do mundo você caminhar conforme os preceitos do mundo. Que o mundo todavia caminha em pecados e acha que está tudo normal e tudo certo e não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem sentença, não tem condenação. E Jesus falou que aqueles que amam o mundo se tornam inimigos de Deus. Muitos se tornaram inimigos de Deus. Muitos se tornaram inimigos de Deus amando o mundo. Exemplo de amar o mundo: o mundo oferece cachaça, o mundo ama. O mundo oferece a prostituição. O mundo ama. Ama o futebol, ama novela, tudo que é idolatria, tudo que é imoralidade. E a Bíblia diz que eles se tornam inimigos de Deus. Por isso rejeitam o sacrifício de Jesus, acreditando que suas obras são boas o suficiente para colocar eles no céu. Como se suas obras elas fossem mais importantes do que o sacrifício de Jesus. E isso é um pensamento maligno. Pensar que teus sacrifícios, que seriam suas obras, melhores do que as obras de Jesus. Acreditando você que suas obras te salvam, você está simplesmente dizendo
que suas obras são maiores do que a obra de Jesus, que é o sacrifício vivo. Então uma coisa eu te digo, Jesus ele também diz, desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Levanta-te dentre os mortos. Levanta-te. Cristo ele te esclarecerá. Mortos espiritualmente, que a Bíblia diz. Em Apocalipse vai dizer, tem nome de que está vivo. Tem nome. Está caminhando. Está falando. Está trabalhando. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Tá, porque em Romanos 6:23 vai dizer, o salário do pecado é a morte. Então, muitos estão mortos pelo pecado. O pecado ele já trouxe a morte espiritual. E depois que há a morte espiritual, que o pecado já trouxe você a viver distante de Deus, só resta a morte do corpo. Então a Bíblia diz que nós ou estamos vivos para Cristo e sepultados para este mundo, ou nós estamos vivos para este mundo e sepultados para Deus. E é por isso que Jesus falou que não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir dois senhores. Ou permanece no pecado, ou deixa o pecado, vira as costas para o pecado, e agora vai viver uma vida com Cristo. Porque aqueles que estão sepultados para este mundo, foram sepultados nas águas do batismo, porque ali se arrependeu, e ali nasceu-se então a nova criatura. E aí Jesus diz que está sepultado para este mundo, está vivo para Cristo. Mas tem muitos que estão acesos para este mundo, estão acesos para o pecado, e morto para Deus. Morto para Deus por quê? Porque não conseguem fazer a vontade de Deus, não tem reação para fazer a vontade de Deus, então estão mortos para Deus. Vivos para o mundo porque estão acesos para o pecado dia após dia. Cachaça, droga, sexo, rock and roll, né? Como diz aí o ditado. É só isso que o mundo sabe fazer. E a Bíblia vai dizer que se você viver somente por essas coisas terrenas, com expectação, com ansiedade, somente por aquilo que esse mundo oferece, são e se tornam um dos mais miseráveis. A expectação desse mundo, trabalhar, comer, dormir, curtir, e assim vai. Vivem somente por aquilo que vai alcançar dia após dia. E a Bíblia diz que esses são os mais miseráveis do mundo. A nossa expectação, a nossa ansiedade tem que estar em Cristo. Temos que estar ansiosos para nos encontrar com Cristo. E ninguém fica ansioso para se encontrar com Cristo até que se prepare. Ouviu? Nós temos que se preparar para encontrar com Cristo. Uma pessoa só fica ansiosa, dizendo, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, se ela está preparada. Mas se ela não está preparada, ela torce para que tenha vida longa na terra. Se uma pessoa não está preparada, ela tenta de todas as formas poupar a sua vida para não descer a sepultura, como está acontecendo nesses dias atuais. As pessoas com máscara na cara, acreditando que a máscara protege, quando na verdade não há eficiência em máscara contra o vírus, nem tampouco no álcool, e a vacina que agora está mostrando nem um pouco de eficiência. Então quando uma pessoa não está preparada em Cristo Jesus, ela não tem expectação, ela não tem ansiedade de se encontrar com Cristo, porque ela teme a morte. E temendo a morte, você tem a certeza de que realmente você não vai se encontrar com Cristo. Porque Paulo ele disse, o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é ganho. Só tem benefício na morte aquele que está em Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que preciosas são a morte dos santos. Os santos que a Bíblia está dizendo acerca dos cristãos, eles que seguem a palavra de Cristo. A Bíblia diz que preciosa é a sua morte. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador que não se arrependeu. Deus não tem prazer na morte de um traficante. Deus não tem prazer na morte de um bandido, de um assassino. O Brasil se alegrou em ver a morte do serial killer. Mas eu quero te dizer,
Deus, Ele não tem prazer na morte dos mais piores dessa terra. Sabe o que a Bíblia diz? Deus espera que ele se arrependa. Até o último momento da vida, do suspirar do homem nessa terra, Deus espera que o homem se arrependa. E é por isso que Ele não tem prazer na morte do ímpio, porque Ele espera que ele se arrependa. Porque se arrepender, se converter, ele viverá. Mas quanto ao salário do pecado é a morte. Eis que cedo venho, disse Jesus. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa da vida eterna. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Que a graça do Senhor Jesus venha ser no seu coração, que você venha ser agraciado com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Que essa paz, a qual excede a todo entendimento, possa sim ir de encontro ao seu coração e você possa ter uma expectação na vida eterna. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Acabou a pregação, vou embora agora. Até mesmo porque essa pracinha aqui, né? Ela já está vazia. Mas deixa eu explicar aqui. Tem várias casas, né? Então, o povo que estava dentro das casas, eles ouviram, né? Alguns até saíram para fora, ouviram. Quando eu cheguei aqui tinha um povo aqui, né? Tinha gente para ouvir. E a palavra do Senhor nunca volta vazia, meus irmãos. Ela nunca volta vazia. Tá? Pode pregar no deserto. Se Deus que mandou você pregar no deserto, se foi Ele que mandou, ela não vai voltar vazia, não. Ela vai prosperar. Agora, se você for pregar no deserto, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, ela não vai talvez gerar fruto, porque enganou o coração do homem. Mas se Deus ele mandar, igual João Batista fazia, né? A voz que clama no deserto. Mas João clamava, essa questão do João clamar no deserto é uma questão de espiritual. O deserto todavia é o coração do homem, vazio, sem Deus, seco. O deserto é seco. Então João ele clamava para que se arrependesse, que até estavam vazios, né? No seu Espírito Santo. Então é isso, meus irmãos. O Evangelho está sendo pregado e estou muito feliz, meus irmãos. Estou muito feliz. Não gosto de ficar em casa sem pregar o Evangelho. Eu confesso que eu fico angustiado, meus irmãos, em casa. No dia que eu não prego o Evangelho, eu fico angustiado. Porque é que nem Paulo falou, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Sobre mim foi imposta essa obrigação, né? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então eu faço dessas palavras as minhas palavras também. Eu faço dessas palavras minhas palavras. Deus colocou em minha mão esse trabalho. E se eu não fizer, eu vou ter que prestar conta com Deus. É por isso que minha alma se angustia. Porque eu não estou fazendo o que Deus me ordenou fazer. Deus abençoe a todos, fica na paz, ora aí por mim. E vamos seguir aí pregando o Evangelho.